Olá, nesta videoaula nós vamos abordar os principais conceitos envolvidos na farmacodinâmica. Como vocês devem se lembrar, a farmacodinâmica é a parte da farmacologia que estuda tudo o que o fármaco faz no nosso organismo. Ou seja, quais são os alvos farmacológicos deste fármaco, quais são os mecanismos de ação, né, e os efeitos farmacológicos produzidos pelos fármacos. Então, nesta aula, nós vamos abordar, os principais conceitos que vão nos ajudar a entender como se dá a ação dos fármacos no nosso organismo. Então, esta aula ela vai ser dividida em três partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre os fármacos, os conceitos envolvidos. Vamos falar também dos alvos farmacológicos e dos tipos de fármacos que atuam nos diferentes alvos farmacológicos em um organismo vivo. Na segunda parte, nós vamos focar principalmente na interação do fármaco com o receptor, que é um tipo de alvo farmacológico. Então, a gente vai abordar as curvas concentração-efeito, que é a principal forma da gente estudar como se dá a interação do fármaco com o receptor e como os fármacos agonistas e antagonistas podem ser classificados de acordo com as curvas concentração-efeito. E na terceira parte e última desta videoaula, nós vamos abordar os tipos de receptores e as vias de sinalização que esses receptores ativam após a interação do fármaco a este alvo farmacológico. Bom, então a farmacodinâmica é a parte da farmacologia que vai estudar tudo o que o fármaco faz com o organismo. Então são questões centrais da farmacodinâmica conhecer o local de ação do fármaco, o seu alvo farmacológico e como se dá e qual é o efeito, produzido por este determinado fármaco. E um conceito, que deve ser explicado é o conceito de fármaco. Então, os fármacos são substâncias de estrutura química definida que, quando administrados, produzem um efeito biológico. Não confundam fármaco com medicamento. O medicamento é uma forma farmacêutica, cápsula, graxa, comprimido, e o medicamento ele vai ser utilizado exclusivamente para fins terapêuticos, enquanto que o fármaco é qualquer substância de natureza química definida capaz de produzir um efeito que pode ser um efeito terapêutico ou um efeito tóxico. Então, gente, todo medicamento vai possuir um fármaco, mas nem todo fármaco vai ser veiculado como medicamento. Os fármacos possuem origem diversa. Então, nós temos fármacos de origem animal, como a tetrodotoxina, que é um fármaco extraído do veneno do peixe baiacu. Não tem utilização terapêutica, mas quando administrado é capaz de produzir um efeito biológico. Nós temos fármacos de origem vegetal, como por exemplo a morfina, que é um fármaco utilizado terapeuticamente como analgésico. Temos fármacos de origem mineral, como acetato de lítio, que é utilizado no tratamento do transtorno bipolar, e fármacos que têm origem meramente sintética, como por exemplo o propranolol, que é produzido exclusivamente em laboratório, por meio de reações químicas. Um dos princípios gerais da farmacodinâmica é que o efeito dos fármacos vai ser o resultado de sua ligação, interação ou ocupação com um determinado componente macromolecular do organismo. Ou seja, o fármaco ele só vai produzir um efeito se ele interagir com um determinado componente macromolecular do nosso organismo, conhecido, portanto, como alvo farmacológico. E quais são os alvos
para a ação dos fármacos. Então, nós temos os canais iônicos, enzimas e transportadores. A ação dos fármacos em canais iônicos, enzimas ou transportadores normalmente é uma ação inibitória. Então, os fármacos que atuam em canais iônicos, enzimas ou transportadores são conhecidos como inibidores ou bloqueadores. Então, por exemplo, nós temos os bloqueadores dos canais de cálcio, né, que são importantes fármacos antihipertensivos. Temos os bloqueadores ou inibidores da enzima ciclooxigenase, né, que representa os anti-inflamatórios. Temos, por exemplo, os inibidores do transportador sódio-glicose, que é um importante agente, né, utilizado no tratamento do diabetes. Então, normalmente, os fármacos que atuam em canais iônicos, enzimas ou transportadores, eles inibem a função destas proteínas. Logo, são classificados como inibidores ou transportadores. Um quarto alvo para a ação dos fármacos são os receptores. Por definição, os receptores são macromoléculas de origem proteica, com as quais mediadores fisiológicos solúveis vão interagir para produzir uma resposta celular. Ou seja, o receptor é uma proteína que tem como função reconhecer sinais químicos produzidos pelo nosso organismo, né, que são os mediadores fisiológicos, neurotransmissores, hormônios, mediadores inflamatórios, e ao reconhecer este sinal químico, os receptores o transformam em um efeito celular. Os fármacos que atuam nos receptores são conhecidos como agonistas ou antagonistas. Então, fármacos que atuam em canais iônicos, enzimas e transportadores são inibidores ou bloqueadores. Fármacos que atuam em receptores são conhecidos como agonistas ou antagonistas. Existem alguns fármacos que produzem os seus efeitos farmacológicos sem necessariamente interagir com o alvo farmacológico. É o caso, por exemplo, dos antiácidos, das resinas de troca iônica e dos diuréticos osmóticos, que promovem os seus efeitos por meio de reações físico-químicas. No caso dos antiácidos, né, eles neutralizam o pH ácido do estômago. No caso das resinas, elas sequestram ácidos biliares. E no caso dos diuréticos osmóticos, eles aumentam a osmolaridade do sangue, né, consequentemente atraindo água dos tecidos para o componente intravascular. Então, são fármacos que produzem efeitos biológicos sem interagir com nenhum tipo de alvo farmacológico. No entanto, destaco que grande parte dos fármacos utilizados terapeuticamente produzem os seus efeitos pela interação com um canal iônico, com uma enzima, transportador ou com os receptores. E como os receptores existem em um sistema fisiológico? Como podemos encontrar os receptores em uma célula? Então, em uma célula, os receptores podem ser encontrados na membrana ou intracelularmente, no citosol ou no núcleo. E na ausência do mediador endógeno, né, seja ele um neurotransmissor, um hormônio ou um mediador inflamatório, este receptor ele vai ser encontrado em um estado funcionalmente inativo. Tá? Então, na ausência de um mediador endógeno, o receptor ele vai ser encontrado numa forma inativa, com algumas exceções. Existem algumas situações onde o receptor pode apresentar atividade constitutiva,
ou seja, o receptor ele pode ser ativado na ausência de um ligante. No entanto, nós não vamos nos aprofundar nesta capacidade do receptor, né, de se autoativar em alguns sistemas biológicos particulares. Vamos considerar apenas que na ausência do ligante endógeno, o receptor ele se encontra em um estado funcionalmente inativo. No entanto, com a chegada do mediador endógeno, seja ele um neurotransmissor, um hormônio ou um mediador inflamatório, nós vamos observar que esses mediadores vão interagir com o receptor. Em seguida, esses mediadores vão ativar este receptor e a ativação deste receptor vai promover, portanto, um efeito celular. E este efeito celular vai depender do tipo de célula que este receptor estará expresso. Então, um exemplo de efeito celular, por exemplo, é a contração ou relaxamento do músculo liso, que pode então ser, né, este efeito pode ser induzido pela ativação de receptores. Vale destacar também, né, que a ativação do receptor e o efeito celular, né, ela vai ser preenchida, né, esse espaço, por uma via de sinalização. Então, quando o receptor ele é ativado, ele vai promover uma via de sinalização que vai alterar o funcionamento celular, gerando, portanto, o que chamamos de efeito. Então, nesta aula, né, nós vamos aprender quais são os tipos de receptores e quais são as vias de sinalização que são ativadas para levar, portanto, a um efeito celular. Como nós vimos, o efeito dos fármacos em enzimas, transportadores e canais iônicos é um efeito inibitório. Então, estes fármacos eles são conhecidos como inibidores ou como bloqueadores. No caso das enzimas, os fármacos podem exercer uma inibição ou um bloqueio de duas formas principais. O primeiro deles é um bloqueio competitivo, onde o fármaco vai interagir com o sítio catalítico do substrato, impedindo, portanto, a interação do substrato e, consequentemente, a reação enzimática. Desta forma, esta enzima, então, ela se torna inibida. Então, nós temos, por exemplo, as estatinas e os anti-inflamatórios, em especial o ácido acetil salicílico, que vão bloquear de forma competitiva enzimas. Competitiva por quê? Porque o fármaco vai interagir com o mesmo sítio de ligação do substrato, competindo por ele. Vale lembrar que essa interação do fármaco com a enzima pode ser de dois tipos. Nós podemos ter uma ligação reversível, então o fármaco se liga e se dissocia do sítio de ligação na enzima, de forma reversível, e por meio de ligações químicas fracas, como pontes de hidrogênio e ligações Van der Waals. E temos também alguns fármacos que interagem de forma competitiva com a enzima por meio de ligações irreversíveis, utilizando ligações químicas estáveis, como a ligação covalente. No entanto, destaco que a maioria dos fármacos que atuam em alvos farmacológicos atuam de forma reversível, por meio de ligações fracas que permitem a sua ligação e a sua dissociação do alvo farmacológico.
Alguns fármacos também são capazes de atuar em enzimas por meio de uma ação não competitiva. Então, o fármaco ele vai atuar em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelo substrato. No entanto, quando o fármaco atua desta forma, ele vai ser capaz de mudar ou de alterar a conformação da enzima, fazendo com que então o substrato ele perca a capacidade de interagir com o seu sítio de ligação neste alvo farmacológico. Então, alguns fármacos podem atuar desta forma. É o caso, por exemplo, dos inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa, como o efavirenzo. Então, eles se ligam em um sítio, né, de ligação diferente do substrato, alterando, portanto, a função da enzima, né, transcriptase reversa. Então, por meio disto, estes fármacos são capazes de inibir a função desta enzima. Então, repetindo, os fármacos que atuam em enzimas podem atuar de duas formas. De uma forma competitiva, né, interagindo com o mesmo sítio de ligação do substrato, e de uma forma não competitiva, atuando em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelo substrato. Os fármacos que atuam de forma competitiva podem se associar à enzima de duas formas, de uma forma reversível e de uma forma irreversível. No entanto, novamente destaco que os principais fármacos utilizados terapeuticamente são aqueles que se ligam aos alvos farmacológicos, neste caso específico as enzimas, por meio de ligações reversíveis, que garantem, portanto, a sua ligação e a sua dissociação ao alvo farmacológico. Fármacos que atuam em canais iônicos também atuam de forma inibitória. Normalmente, os fármacos promovem um bloqueio físico do canal iônico, bloqueando, portanto, a sua função. Então, nós temos vários fármacos de interesse terapêutico que atuam por este mecanismo, como, por exemplo, os bloqueadores dos canais de cálcio voltagem dependentes, como o nifedipino e o nimodipino, que são importantes agentes antihipertensivos. Temos também os anestésicos locais e antiarrítmicos, que atuam, por exemplo, bloqueando canais de sódio no neurônio sensorial ou no cardiomiócito, né, ou tecido nodal. É o caso, por exemplo, da lidocaína. Temos também fármacos capazes de bloquear canais de potássio, né, como alguns antiarrítmicos, em especial a amiodarona. Então, todos esses fármacos, né, de forma geral, atuam bloqueando a função do canal iônico, exercendo um bloqueio físico do canal, impedindo, portanto, o influxo ou efluxo de íons. Os fármacos que atuam em transportadores atuam da mesma forma, bloqueando ou inibindo a função do transportador. É o caso, por exemplo, da ezetimiba, que bloqueia o transportador NPC1L1, que é o transportador para o colesterol presente nos enterócitos. Então, esse transportador tem como função captar o colesterol da luz intestinal para o interior do enterócito. Então, a ezetimiba atua bloqueando o transportador, impedindo, portanto, que ocorra, né, o transporte, neste caso específico, do colesterol. Então, gente, a informação mais importante que vocês têm que ter em mente
é que os fármacos que atuam em canais iônicos, enzimas ou transportadores, eles são inibidores ou bloqueadores. Então, eles vão bloquear a função do canal iônico, da enzima ou do transportador. Já os fármacos que interagem com os receptores, eles podem ser agonistas ou antagonistas. Como nós vimos, o mediador endógeno, que é a substância química produzida pelo nosso organismo, ele interage com o receptor, ativando o receptor, produzindo, portanto, uma resposta celular. Então, o fármaco que interage com o receptor, ativando o receptor e produzindo uma resposta celular de forma similar ao mediador endógeno, este fármaco ele é conhecido como agonista. Já os fármacos que interagem com o receptor sem, no entanto, ativar o receptor e, além disso, impedir a ligação do mediador endógeno ou do agonista, esses fármacos eles são conhecidos como antagonistas. Então, agonista e antagonista são fármacos que interagem com o receptor. Os agonistas interagem com o receptor, ativando o receptor, produzindo uma resposta celular. Já os antagonistas interagem com o receptor sem ativar o receptor. E, além disso, esses fármacos vão impedir a ligação do mediador endógeno ou do agonista. Como veremos a seguir, os agonistas e os antagonistas eles podem ser subclassificados. Os agonistas podem ser classificados de acordo com a sua capacidade de produzir uma resposta celular ou um efeito, em agonista total ou parcial, enquanto que os antagonistas podem ser subdivididos de acordo com a sua capacidade de interferir na ação do agonista ou do mediador endógeno, tomando como base as suas características de bloqueio do receptor. Bom, como a gente viu, um fármaco para produzir o seu efeito, ele precisa interagir com um determinado alvo farmacológico. No caso específico do receptor, o fármaco ele vai produzir um efeito quando este fármaco interagir com o receptor. Então, esta interação do fármaco com o receptor, ela pode ser esquematizada da seguinte maneira: um fármaco interagindo com o receptor de forma reversível, formando o complexo fármaco-receptor. Alguns fármacos, quando interagem com o receptor, vão ativar o receptor para produzir um efeito. Este fármaco ele vai ser um agonista. Outros fármacos interagem com o receptor sem ativar o receptor. E, além disso, eles vão impedir a interação de um agonista ou de um mediador endógeno. A este fármaco, nós damos o nome de antagonista. Só que o que vai reger ou o que vai controlar essa interação do fármaco com o receptor? Então, nós temos duas propriedades do fármaco que vão ser essenciais para este processo, que vão definir a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor e de ativar este receptor. Então, nós temos, primeiramente, a propriedade que vai definir a capacidade do fármaco de se ligar ou de ocupar o receptor. Esta propriedade ela é definida como afinidade. O que é a afinidade? A afinidade é a capacidade do fármaco de se ligar ao receptor. Quanto maior a afinidade do fármaco,
mais facilmente e mais rapidamente vai ocorrer esta ligação. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for a afinidade, menor vai ser a velocidade ou menor vai ser a capacidade de ocorrer a ligação do fármaco ao receptor. A outra propriedade vai definir a capacidade do fármaco de, uma vez ligado ao receptor, ativar este receptor para produzir um efeito. A esta propriedade nós damos o nome de eficácia. O que é a eficácia? É a capacidade do fármaco de, uma vez ligado ao receptor, ativar este receptor para produzir um efeito celular. Então, diante disto, fica fácil da gente entender que os agonistas são fármacos que vão possuir afinidade ou eficácia, uma vez que esses fármacos são capazes de se ligar ao receptor, logo possuem afinidade e são capazes de ativar o receptor, possuindo, portanto, a eficácia. Então, agonista é o fármaco que possui a afinidade e eficácia. Já o antagonista possui afinidade, mas não possui eficácia, porque o antagonista se liga ao receptor sem ativar o receptor. Logo, o antagonista possui afinidade, mas sua eficácia ela é nula. Então, os agonistas e os antagonistas podem ser classificados de acordo com as suas propriedades farmacológicas. O agonista é um fármaco que possui afinidade e eficácia, e o antagonista é o fármaco que possui apenas afinidade. E como nós estudamos a interação do fármaco com o receptor? Então, a principal forma de estudarmos a interação fármaco-receptor é por meio dos experimentos funcionais. Por meio dos experimentos funcionais, nós vamos estudar a consequência da interação do fármaco com o receptor. E esta consequência, portanto, é o efeito farmacológico. Então, nos experimentos funcionais, nós podemos utilizar um animal vivo, né, ou até mesmo um ser humano, né, vivo. Podemos utilizar tecidos isolados destes animais, células isoladas e até mesmo membranas, com o intuito de quê? De observarmos um efeito que vai ser produzido por um agonista ou um efeito que vai sofrer interferência por um antagonista. A principal forma de nós estudarmos a interação fármaco-receptor por meio dos experimentos funcionais é através das curvas concentração-efeito. Então, nas curvas concentração-efeito, nós vamos estudar o efeito produzido por várias concentrações de um mesmo fármaco, sempre estudando uma concentração muito baixa até uma concentração muito alta. E nós vamos estudar o efeito produzido por cada uma dessas concentrações. E que efeito pode ser estudado? Então, vai depender, obviamente, do objetivo, né, do trabalho ou, né, do possível efeito que o meu fármaco vai produzir. Então, a gente pode estudar o aumento ou diminuição de frequência cardíaca, aumento ou redução da pressão arterial. Então, isso pode ser feito, por exemplo, em um animal vivo. Podemos estudar a contração ou relaxamento do músculo liso ou do músculo estriado cardíaco ou esquelético, fosforilação de proteínas, divisão celular, produção de citocinas. Tá? Então, qualquer efeito pode ser observado. Vamos tomar, por exemplo,
a ação do nosso fármaco X em um músculo liso de um tecido qualquer. Então percebam que o meu fármaco X, ele foi capaz de produzir um efeito que foi concentração dependente. Então o que isto quer dizer? Que quanto maior for a concentração do meu fármaco, maior será o meu efeito observado, até alcançarmos o efeito máximo produzido naquela célula ou naquele tecido. Toda célula, né, ou todo tecido possui uma resposta máxima possível para um fármaco. Então, o efeito dos fármacos em células, né, ou tecidos são efeitos saturáveis. Eles possuem um teto, que chamamos de efeito máximo. Neste caso específico do meu fármaco X, ele vai ser chamado de agonista ou de antagonista. Neste caso específico, o meu fármaco X ele é um agonista. Por quê? Porque ele foi capaz de produzir um efeito celular. Se colocássemos um antagonista neste músculo liso isolado, tá? O músculo liso isolado ele não possui, né, nenhum tônus no que diz respeito ao sistema nervoso autônomo, por exemplo. Então, se colocássemos um antagonista neste músculo liso isolado, o meu antagonista não iria produzir nenhum tipo de efeito, porque ele não é capaz de ativar um receptor. No entanto, se na presença deste antagonista nós adicionássemos um agonista, o que poderia acontecer? O efeito do agonista iria sofrer interferência. Então, muito provavelmente, nós observaríamos uma redução do efeito do agonista, por conta da presença do antagonista. Tá? Comparando, obviamente, a ação do agonista na presença do antagonista com aquela ação observada, né, do agonista na ausência do antagonista. Então, os antagonistas tendem a prejudicar a ação do agonista. Bom, gente, então voltando aqui, meu fármaco X, ele pode ser considerado neste músculo liso um agonista. Por quê? Porque ele foi capaz de ativar um determinado receptor, levando, portanto, à contração do nosso músculo liso. Próximo passo, então, é a representação gráfica deste efeito. Então, a gente vai pegar as concentrações que testamos, né? Vamos utilizar o logaritmo negativo dessas concentrações, né? Vocês já vão entender por quê, e vamos mensurar o efeito produzido por cada uma dessas concentrações. E vamos plotar estes dados em um gráfico semi-logarítmico, onde no eixo X, o eixo das abscissas, nós vamos ter a concentração do fármaco em uma escala logarítmica. Então é por isso que nós transformamos a concentração do fármaco em log. E vamos ter no eixo Y, né, no eixo das ordenadas, o efeito farmacológico observado em uma escala aritmética. Quando nós plotamos os dados desta forma, nós observamos o surgimento de uma curva sigmoide, ou seja, uma curva em formato de S. Eu costumo brincar que se a farmacologia possuísse uma identidade, né, um documento RG, muito provavelmente a sua foto 3x4 seria uma curva concentração-efeito, né, esta curva sigmoide, porque a farmacologia só se tornou ciência
quando começamos a quantificar a ação dos fármacos em nosso organismo. E essa quantificação ela surgiu por meio das curvas concentração-efeito. As curvas concentração-efeito são importantes também porque elas permitem a mensuração de dois parâmetros farmacológicos que são muito importantes no estudo da ação dos fármacos. Esses parâmetros farmacológicos são o efeito máximo, né, ou Emax, e a EC50, que é a concentração que produz metade do efeito máximo. O Emax, como o próprio nome já diz, representa o efeito máximo ou a capacidade máxima do tecido de responder a um determinado fármaco. Então não importa se a gente aumentar a concentração do agonista. Nós nunca vamos observar um efeito adicional, porque a capacidade máxima do tecido de responder àquele fármaco, ela foi alcançada. Tá? Então, o efeito máximo é um parâmetro farmacológico que estuda efeito. Tá? Então, quando a gente estuda efeito máximo, nós sempre olhamos para o eixo Y das ordenadas. Tá? Então, quanto maior o efeito máximo, né, maior será a localização do efeito no eixo Y. Quanto menor o efeito máximo, menor será a localização, né, deste efeito máximo aqui no eixo das ordenadas. Já a EC50 é uma medida de concentração. Concentração que produz metade do efeito máximo. Então, quando a gente estuda a EC50, nós sempre olhamos para o eixo das abscissas, para o eixo X. Tá? Como veremos a seguir, a EC50 é um indicativo de potência. Tá? Então, quanto mais à esquerda tiver a minha curva, menor vai ser a EC50, logo mais potente o meu fármaco vai ser. Veremos este exemplo logo a seguir. Então, o Emax e a EC50 são dois parâmetros farmacológicos muito importantes quando estudamos a ação dos fármacos, pois a partir desses parâmetros, somos capazes de classificar tanto os agonistas como também os antagonistas. Bom, como então nós estudamos ou quantificamos os agonistas? Basicamente utilizando o efeito máximo e a EC50. O efeito máximo é uma propriedade do fármaco que vai depender somente da eficácia. Então, quanto maior for o efeito máximo, podemos falar que mais eficaz é o meu agonista. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for o efeito máximo, menor vai ser a eficácia do meu agonista. E estudamos também os antagonistas com base na EC50. A EC50 é um parâmetro que vai depender tanto da afinidade como também da eficácia. E normalmente a EC50 ela é definida em termos de potência. Tá? Por definição, potência possui, né, a mesma definição da EC50. Então, ó, quantidade de fármaco necessária para produzir metade do efeito máximo. No entanto, embora a EC50 e a potência tenham a mesma definição, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor for a EC50, mais potente o meu fármaco vai ser.
E o contrário é verdadeiro. Quanto maior for a EC50, menos potente o meu fármaco vai ser. Por quê? Quanto menor a EC50, menor vai ser a concentração do fármaco para produzir um efeito. Então, quanto menos fármaco eu preciso para produzir um efeito, mais potente este fármaco vai ser. O contrário, quanto maior for a EC50, mais fármaco eu vou precisar para produzir um efeito. Então, se eu preciso de muito fármaco para produzir um efeito, menos potente este meu fármaco vai ser. Graficamente, quando a curva do meu agonista estiver mais à esquerda, mais potente este meu agonista ele será. Por quê? Porque menor vai ser a sua EC50. Por outro lado, quanto mais à direita estiver a curva do meu agonista, maior vai ser a minha EC50. Logo, menos potente o meu fármaco será. Então, graficamente, né, fica muito fácil da gente saber qual agonista é mais potente. Basta conhecer a sua localização no eixo X. Quanto mais à esquerda, né, menor a EC50, maior a potência. Por outro lado, quanto mais à direita, maior a EC50, menor vai ser a potência desse meu agonista. Como podemos, então, classificar os agonistas com base no efeito máximo? Então, com base no efeito máximo, os agonistas podem ser classificados de acordo com... os agonistas podem ser classificados de acordo, né, com o efeito máximo em agonista total ou pleno, que é aquele agonista que vai produzir o mesmo efeito máximo que o agonista padrão. Quem é o agonista padrão? Normalmente é o mediador endógeno do sistema. Então, por exemplo, neste exemplo, nós temos que o sistema receptor envolvido são os receptores alfa-1, que são os receptores para o neurotransmissor noradrenalina. Então, a noradrenalina, neurotransmissor, é o agonista padrão do sistema. Então, todo fármaco que induzir, né, um efeito máximo de forma similar ao agonista padrão, ele vai ser classificado como agonista total. Neste exemplo, nós temos que a fenilefrina produziu um efeito máximo que foi igual ao do agonista padrão noradrenalina. Logo, a fenilefrina vai ser classificada como uma agonista total. No entanto, alguns agonistas são capazes de produzir um efeito máximo que é menor do que aquele produzido pelo agonista padrão. Logo, este agonista vai ser classificado como agonista parcial. Então, no futuro, toda vez que vocês ouvirem falar do termo agonista total, quer dizer que este agonista foi capaz de produzir o mesmo efeito máximo de um mediador endógeno daquele sistema. Por outro lado, se vocês ouvirem falar do termo agonista parcial, isso quer dizer que este agonista foi capaz de produzir um efeito máximo, né, que foi menor do que aquele produzido pelo agonista total. Com relação à potência, nós já comentamos. Quanto mais à esquerda minha curva estiver, menor vai ser a EC50. Logo, mais potente o meu fármaco vai ser. E quanto mais à direita estiver
a minha curva, maior vai ser a EC50, menor vai ser a potência do meu agonista. Tá? Então a potência também é um parâmetro farmacológico muito utilizado para a comparação de agonistas. Voltando para o slide anterior, olhando as curvas, qual dos agonistas é o mais potente? A resposta é o nosso mediador endógeno, noradrenalina. Por quê? Porque a sua curva está mais à esquerda. Então, quanto mais à esquerda, menor vai ser a EC50, mais potente será o meu agonista. Da mesma forma, quanto mais à direita, né, estiver a minha curva do agonista, maior será a EC50, menos potente este meu fármaco será. Tá? Então, no caso específico, o agonista B, fenilefrina, o agonista C, oximetazolina, e D, buspirona, né, possuem a mesma EC50, todos eles, né, são menos potentes do que o agonista total noradrenalina, porque a curva desses agonistas estão mais à direita. Bom, por vezes nós não temos a representação gráfica do efeito, mas conhecendo a quantidade de fármaco capaz de produzir determinado efeito, nós também conseguimos identificar qual fármaco é o mais potente. Então, neste caso, nós temos que a morfina e a codeína, ambos analgésicos opioides, são capazes de elevar a cauda de roedores, como no caso dos camundongos. Só que, para produzir o mesmo efeito, é necessário 10 miligramas de morfina e 50 miligramas de codeína. Então, diante destas informações, qual fármaco é o mais potente? A morfina ou a codeína? A resposta é morfina. Por quê? Porque foi necessário uma menor quantidade da morfina para produzir um efeito. Vamos agora abordar como se dá, né, e como é a classificação dos antagonistas, com base na sua interação com o receptor. Então, como comentamos, os antagonistas são fármacos que possuem afinidade, mas não possuem eficácia. E estes antagonistas podem ser subclassificados, né, ou classificados de acordo com as suas características de bloqueio em antagonistas competitivos. Os antagonistas competitivos, por sua vez, podem ser divididos em antagonistas reversíveis, né, competitivos reversíveis, ou competitivos irreversíveis. Aqui eu abro um parênteses. Né? Alguns autores consideram os antagonistas competitivos e reversíveis como antagonistas irreversíveis, né? Sem utilizar o termo competitivo. E temos também os antagonistas não competitivos. Esse termo hoje em dia ele é pouco utilizado, né? Porque, como veremos a seguir, antagonista não competitivo, na realidade, pode se referir aos inibidores de canais iônicos, enzimas ou transportadores, que vão bloquear enzimas, canais iônicos ou transportadores, que podem fazer parte da via de sinalização de um receptor. Então, normalmente, hoje em dia, esses fármacos são conhecidos realmente como inibidores ou bloqueadores de enzimas, canais iônicos ou transportadores. E temos também os moduladores alostéricos negativos, que alguns autores também consideram como antagonistas
não competitivos. Tá? Mas em geral, hoje em dia, né, dificilmente vocês vão encontrar, né, na farmacologia dos sistemas os termos, né, o termo antagonista não competitivo. Nós vamos, né, encontrar principalmente inibidores de canais ou enzimas ou moduladores alostéricos negativos. Bom, como nós estudamos os antagonistas, né, já que a priori eles, né, interagem com o receptor sem ativar o receptor. Então a gente estuda os antagonistas com base na sua capacidade de interferir na ação de um agonista. Tá? Então, normalmente, nós temos que conhecer o efeito do agonista para que, então, na presença de um antagonista, a gente vá avaliar como este antagonista vai interferir na ação do agonista, por meio das alterações do efeito máximo ou da EC50. Bom, no caso do antagonista competitivo reversível, é muito fácil da gente entender este tipo de antagonista. Antagonista por quê? Porque ele vai interferir na ação do agonista. Competitivo por quê? Porque o antagonista vai interagir com o mesmo sítio de ligação do agonista, competindo por ele. Irreversível por quê? Porque basta a gente aumentar a concentração do agonista que seremos capazes de reverter este bloqueio, restaurando, portanto, o efeito. Então, antagonista, porque interage com o receptor, né, impedindo a ação do agonista. Competitivo, porque vai interagir com o mesmo sítio de ligação do agonista, competindo por ele. Irreversível, porque basta aumentar a concentração do meu agonista ou do meu mediador endógeno, que este bloqueio será revertido. Graficamente, o antagonista competitivo reversível, ele é capaz de deslocar a curva do agonista para a direita, aumentando, portanto, a EC50 do agonista, sem, no entanto, alterar o efeito máximo do agonista. Então, graficamente, os antagonistas competitivos reversíveis, né, deslocam a curva do agonista para a direita, porque aumentam a EC50, sem alterar o efeito máximo. E como se dá isso, gente? Então, aqui nós temos o agonista, né? A gente adiciona o agonista, ele interage com o receptor para produzir um efeito. Na medida que a gente aumenta a concentração desse agonista, o agonista vai interagir com o maior número de receptores, ativando o maior número destes receptores, até que a gente observe o efeito máximo da preparação. Quando a gente coloca um antagonista, ele não vai ativar o receptor. Logo, nenhum efeito será observado, né, dentro deste sistema. No entanto, se eu coloco o antagonista ele não vai conseguir interagir com o receptor, porque o receptor está ocupado pelo antagonista. Só que na medida que aumentamos a concentração do agonista, ele consegue encontrar receptores vazios e a gente começa a observar uma restauração do efeito. Se aumentarmos ainda mais a concentração do agonista, ele irá deslocar o antagonista do receptor e com isso a gente consegue novamente observar o surgimento do efeito máximo. Só que essa restauração do efeito só vai ser observada quando nós aumentarmos a concentração do agonista.
Tá? Então percebam que graficamente a gente obteve um deslocamento da curva do agonista para a direita, sem, no entanto, alterar o efeito máximo. A maioria dos fármacos utilizados terapeuticamente, que são antagonistas, atuam desta forma, né? De forma competitiva e reversível. Então nós temos, né, vários antihipertensivos, como o atenolol e a losartana, né, fármacos que atuam no sistema nervoso central, como o biperideno e aloperidol, todos eles antagonistas competitivos reversíveis. Já o antagonista competitivo irreversível, ele é antagonista porque ele vai se ligar ao receptor, interferindo na ação do agonista. Competitivo porque ele vai se ligar ao mesmo sítio de ligação do agonista, competindo por ele. E ele vai ser irreversível porque o antagonista vai interagir com o receptor por meio de ligações covalentes, que são ligações estáveis. Então, uma vez o antagonista ligado ao receptor, ele vai permanecer ligado por toda, né, a vida deste receptor. A principal característica gráfica do antagonismo competitivo irreversível é uma redução do efeito máximo. Por quê? Porque não importa se a gente aumentar a concentração do agonista, nós nunca vamos observar um retorno do efeito. Por quê? Porque o receptor, né, irá estar irreversivelmente bloqueado pelo antagonista. Então, aprofundando um pouquinho neste conceito, ó, o antagonista, né, interage com o receptor sem ativar o receptor e, além disso, ó, ele vai impedir a ação do agonista. No entanto, mesmo se eu aumentar a quantidade do agonista, nós não vamos observar um retorno do efeito, né? Por quê? Porque o receptor ele está irreversivelmente bloqueado pelo antagonista. Antagonistas não competitivos, tá? Eles possuem esse nome não competitivo porque eles vão interagir em um local diferente daquele utilizado pelo agonista. Então não há competição. No entanto, eles podem ser chamados de antagonistas porque eles vão interferir na ação do agonista. Normalmente, os antagonistas não competitivos são aqueles bloqueadores ou inibidores de enzimas, canais iônicos ou transportadores que fazem parte da via de sinalização de um receptor. Tá? Então, na prática, o que a gente observa é que esses fármacos são denominados de acordo com o seu mecanismo de ação. Então, bloqueadores ou inibidores de enzimas. Tá? Esse termo antagonista não competitivo, ele é pouco utilizado, mas é importante que vocês tenham conhecimento de como se dá este tipo de antagonismo. Graficamente, os antagonistas não competitivos reduzem o efeito máximo do agonista sem alterar a EC50. Tá? Por quê? Porque não importa se a gente aumenta a concentração do agonista, nunca observaremos um retorno do efeito, visto que, por exemplo, neste caso, a via de sinalização estará comprometida. Então aqui nós temos um exemplo de via de sinalização, né, para o receptor alfa-1. Então quando ele é ativado pela fenilefrina, ele vai levar uma via de sinalização que vai acabar culminando com a contração do músculo liso. Então, antagonistas não competitivos podem bloquear canais iônicos, né? Bloquear canais iônicos e bloquear enzimas, prejudicando, portanto, a via de sinalização responsável pelo efeito
deste fármaco. Então não importa se eu aumentar a concentração do meu agonista fenilefrina, a gente não vai observar um retorno do efeito, porque a via de sinalização estará comprometida. Alguns fármacos de interesse terapêutico atuam, né, como antagonistas não competitivos. É o caso, por exemplo, da papaverina, né, que é um antagonista não competitivo da acetilcolina em receptores muscarínicos, e do nifedipino, que seria um antagonista não competitivo da noradrenalina em adrenoceptores. No entanto, destaco que estes fármacos eles são conhecidos ou denominados de acordo com seu mecanismo de ação. Então, se você pegar a bula do Atroveran, você verá que a papaverina estará lá descrita como inibidor da enzima fosfodiesterase, né, que é uma enzima importante na via de sinalização dos receptores da acetilcolina. Enquanto que o nifedipino ele é classificado como bloqueador dos canais de cálcio, né? E os canais de cálcio também fazem parte da via de sinalização do receptor de noradrenalina. Tá? Então, o termo antagonista não competitivo ele é pouco utilizado hoje em dia. E normalmente os fármacos que atuam desta forma são denominados de acordo com seu mecanismo de ação. Além desse antagonismo farmacológico, né, que envolve receptores, nós temos outros tipos de antagonismo, né? Como no caso do antagonismo químico, né, que é quando um fármaco se liga ao outro inativando-o. É o caso do dimercaprol, né, que é um fármaco que interage com metais pesados, tá, reduzindo a sua disponibilidade, aumentando a sua eliminação. É o caso, por exemplo, também das resinas ditroquiônica, né, que se ligam aos ácidos biliares, aumentando a sua excreção. Tá? Então, são agentes que antagonizam, né, a função de um outro agente ou de uma outra substância por meio de interações químicas. Temos também o antagonismo funcional, tá? Que é quando fármacos diferentes produzindo efeitos contrários, um anula o outro, né? Então é o caso, por exemplo, do sistema nervoso autônomo simpático e os seus neurotransmissores. Então, enquanto a noradrenalina aumenta a força de contração e a frequência cardíaca, a acetilcolina reduz. Então, a acetilcolina pode reduzir o efeito da noradrenalina e a noradrenalina pode reduzir o efeito da acetilcolina. Então, a gente chama isso de antagonismo funcional. Dois fármacos atuando em receptores diferentes e produzindo efeitos opostos. E nós temos também o antagonismo farmacocinético, que é quando um fármaco aumenta o metabolismo do outro, reduzindo, portanto, o seu efeito. Ou um fármaco que reduz a absorção de outro fármaco, ou um fármaco que aumenta a eliminação de outro fármaco. Tá? Então, quando por qualquer questão farmacocinética nós temos este tipo de interação, nós podemos classificar essa interação como antagonismo farmacocinético. Além dos agonistas e dos antagonistas, nós temos também outros tipos de fármacos, em especial os moduladores alostéricos. O que são os moduladores alostéricos? São fármacos que vão interagir com um sítio de ligação diferente daquele utilizado pela substância endógena, pelo agonista e pelo antagonista. Esse sítio de ligação nós chamamos de sítio ortostérico. Então, os moduladores alostéricos vão atuar em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pelos agonistas, antagonistas e pelo mediador endógeno. E a principal consequência da interação com este sítio alostérico é que os moduladores podem aumentar a afinidade ou eficácia
dos agonistas e dos mediadores endógenos. É o caso dos facilitadores alostéricos e dos moduladores alostéricos positivos. Um exemplo que eu dou a vocês prático são os benzodiazepínicos, né, como o diazepam, clonazepam, anestésicos gerais, tá, agentes anticonvulsivantes. Todos esses fármacos são facilitadores alostéricos ou moduladores alostéricos positivos. Por quê? Porque eles vão aumentar a ação do mediador endógeno GABA no sistema nervoso central, facilitando a neurotransmissão inibitória GABAérgica, causando, portanto, esses efeitos inibitórios no sistema nervoso central. Então, nós vamos falar de alguns desses fármacos ainda nesta segunda unidade, quando, né, nós vamos abordar quando tivermos a aula sobre anestésicos gerais. Temos também moduladores alostéricos capazes de diminuir a afinidade ou eficácia de agonistas. É o caso dos antagonistas alostéricos ou moduladores alostéricos negativos. No entanto, nós não temos nenhum exemplo prático de fármaco que atua desta forma, pelo menos ao meu conhecimento. Teremos fármacos de interesse terapêutico que podem atuar como moduladores alostéricos positivos. O que é que esses fármacos vão fazer? Eles vão atuar em um sítio de ligação diferente daquele utilizado pela substância endógena, né, pelo agonista ou pelo antagonista, e eles tendem, ao fazer isso, a aumentar a afinidade ou a eficácia, né, dos mediadores endógenos ou dos agonistas. Chegamos então à nossa última parte da aula, onde nós vamos abordar os tipos de receptores e as vias de sinalização que estes receptores eles ativam. Então, basicamente, nós temos 4 famílias de receptores. Nós temos os canais iônicos operados por ligantes, né, conhecidos numa literatura mais antiga como receptores ionotrópicos. Temos os receptores relacionados, né, ou ligados à quinase. Temos também os receptores nucleares, né, conhecidos como fatores de transcrição ativados por ligantes. E temos os receptores acoplados à proteína G, conhecidos como receptores metabotrópicos. Dessas 4 famílias, 3, né, são receptores de membrana. Estão localizados, né, na membrana das células. Enquanto que os receptores nucleares, ou fatores de transcrição ativados por ligantes, podem ser encontrados tanto no citosol como no núcleo. Tá? Um ponto que eu devo destacar é com relação à nomenclatura desta segunda família. Né? Então, são receptores relacionados ou ligados à quinase, assim como também nós temos receptores com atividade quinase, tá? Também, né, fazem parte aqui desta família. Então, agora nós vamos abordar todas elas, né, todas essas famílias, falando, né, do mecanismo sobre a via de sinalização geral, né, que esses receptores podem ativar. Então, começando a falar dos canais iônicos operados por ligantes, né? Então a gente tem os receptores ionotrópicos, né? Essa nomenclatura mais antiga. São receptores de membrana, né? Então estão localizados na membrana celular. São receptores para diversos, né, neurotransmissores, tá? Excitatórios ou inibitórios, tá? No sistema nervoso central. Né? E eu também destaco os receptores nicotínicos que estão presentes, né, na periferia, né, em gânglios autonômicos e também na musculatura estriada esquelética. Então, como o próprio nome já diz, esses receptores são canais. Na ausência do ligante, o canal do receptor encontra-se fechado, só que com a chegada do ligante,
vai ocorrer uma mudança de conformação neste receptor, que vai permitir a abertura de um canal e consequente influxo de íons. Então, essa entrada de íons tende a produzir uma alteração no potencial de membrana celular, causando, portanto, um efeito rápido relacionado à despolarização celular ou hiperpolarização. Então, o receptor ionotrópico, quando ativado, produz o início de efeito muito rápido, em milissegundos, e estão envolvidos, em sua maioria, na transmissão sináptica, com exceção, talvez, dos receptores nicotínicos, que são encontrados no músculo esquelético. Tá? Então, toda vez que a gente contrai o músculo esquelético, a mão, o bíceps, então tem a acetilcolina sendo liberada do neurônio motor, atuando em receptor nicotínico no músculo esquelético, e a ativação do receptor nicotínico vai levar uma despolarização celular e, consequentemente, a contração do músculo esquelético. Com relação à organização molecular, em geral, os receptores ionotrópicos ou canais iônicos operados por ligantes apresentam 5 subunidades, que são organizadas de forma a formar ou circunscrever um canal iônico. Então, esse é o caso do receptor nicotínico, do receptor 5-HT3 para a serotonina, receptor GABA-A para o GABA. Tá? Então, todos eles possuem o mesmo padrão. E quando esses receptores são ativados, eles podem produzir 2 tipos de efeito. O primeiro deles é um efeito excitatório, onde a ativação do receptor vai estimular o influxo de íon sódio ou cálcio, e essa entrada de cálcio vai promover uma despolarização celular que vai causar um potencial de ação no tecido em que esse receptor é expresso. Tá? Então, essa despolarização celular pode estar relacionada ao processo de contração do músculo esquelético e à transmissão sináptica excitatória. Mas o mais importante que temos que ter em mente é que a ativação dos receptores canais iônicos operados por ligantes, a sua ativação vai promover uma resposta ultra rápida. Existe também a possibilidade que a ativação dos receptores ionotrópicos possa produzir um efeito inibitório. É o caso específico do receptor para o GABA e o receptor para a glicina, por exemplo. Então, esses receptores, quando são ativados, eles permitem o influxo de íons cloro. A entrada de cloro na célula vai levar a um processo de hiperpolarização celular, que está muito relacionado à transmissão sináptica inibitória ao longo, em todo o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, o sistema GABAérgico é um importante sistema inibitório da função do sistema nervoso central, e isso se dá por meio de canais iônicos operados por ligantes, que, quando ativados pelo GABA, vão então levar ao influxo de íons cloro, causando hiperpolarização celular. Já os receptores relacionados, ligados a quinases ou com atividade quinase intrínseca, também são receptores de membrana. Tá? São receptores para fatores de crescimento, como o hormônio do crescimento, para o IGF-1, para a insulina, algumas citocinas. São receptores de membrana, então eles possuem um sítio extracelular de ligação ao ligante, um local transmembranar em alfa-hélice e um sítio em um domínio intracelular que pode ter a atividade quinase intrínseca ou pode se ligar a quinases intracelulares. A grande característica deste tipo de receptor é que eles, quando ativados, promovem um efeito que tem início demorado, tá? Porque estão geralmente envolvidos com a transcrição gênica. Então, a ativação de um receptor relacionado ou ligado à quinase, o seu efeito é um efeito mais demorado, que envolve horas, em comparação, por exemplo,
aos receptores ionotrópicos, né, que produzem efeitos imediatos. Aqui nós temos uma via de sinalização ou mecanismo de transdução de sinal, tá, geral para os receptores dessa classe. Tá? Então, isso é o que ocorre, por exemplo, para o receptor do hormônio do crescimento. Então, na ausência do ligante, né, o receptor encontra-se na forma de um monômero, né, uma única unidade. Com a interação do hormônio, vai ocorrer dimerização deste receptor. Em seguida, vai ocorrer um fenômeno de transfosforilação, ou seja, esse domínio irá fosforilar o domínio próximo, né? E este domínio fosforila o seu vizinho. Tá? Então, esses receptores têm essa atividade tirosina quinase intrínseca. Né? Quinase significa uma enzima que fosforila e tirosina é um resíduo de aminoácido. Tá? Então, essas fosforilações ocorrem em resíduos de tirosina. E esses resíduos de tirosina fosforilados são pontes de ligação para outras proteínas intracelulares, que quando se associam a este complexo, são também fosforiladas e ativadas, levando a vias de sinalização que vão culminar com a transcrição gênica. É o caso, por exemplo, dessa proteína conhecida como SH2, né? SH2 significa Sark Homology 2, tá? Então é uma proteína que tem como única função reconhecer, né, resíduos de tirosina fosforilados. E quando essa proteína ela é ativada, né, ela vai levar então a vias de sinalização diversas. Neste caso específico, a gente tem a via da MAP quinase. Né? Então essa proteína com domínio SH2 vai ativar, né, a proteína RAS, que por sua vez ativa a RAF, a MEC e a ERK. E a ERK, por sua vez, é um fator de transcrição que vai para o núcleo e estimular o processo de divisão e sobrevivência celular. Tá? Então, né, a ativação de um receptor com a atividade tirosina quinase ou ligado à quinase sempre vai, né, levar à fosforilação de proteínas intracelulares e vias de sinalização que vão culminar com a transcrição gênica. Tá? Então são efeitos que têm início demorado porque tem a ver com a produção de novas, né, macromoléculas na célula. Receptores nucleares, também conhecidos como fatores de transcrição ativados por ligantes, são receptores intracelulares, né, que podem ser encontrados no citosol ou no núcleo. Esses receptores nucleares são os receptores para os hormônios, né, esteroides, né, como por exemplo os glicocorticoides, como o cortisol, mineralocorticoides, hormônios sexuais, né, também para a vitamina D. E temos também, né, receptores nucleares para os receptores dos hormônios tireoidianos. Os receptores nucleares são receptores que, quando ativados, vão levar a um início de efeito demorado. Né? Então, tem a ver também com transcrição gênica. Então, quando são ativados, somente algumas horas é que nós vamos observar o início do efeito. Esses receptores são formados por várias regiões, tá? Como região coativadora F1, domínio de ligação ao DNA, região de dobradiça, né? Domínio de ligação ao ligante e a extensão C-terminal. Tá? Mas o mais importante é que esses receptores, quando ativados, vão estimular a transcrição gênica, produzindo um efeito de início demorado. Então aqui nós temos um mecanismo de transdução, né, ou via de sinalização geral para os receptores dessa classe. No caso dos receptores para os hormônios esteroides, né, todos eles, né, na ausência do ligante, são localizados, né, estão localizados no citosol, ligados a proteínas de choque térmico, né, como essa HSP90, um exemplo. Né. HSP significa Heat Shock Protein, né, proteína de choque térmico. E essa proteína de choque térmico ela é importante porque ela vai ancorar o receptor no citosol. Com a chegada do hormônio, né, o hormônio vai se ligar ao receptor,
fazendo com que ocorra uma dissociação do receptor com a proteína de choque térmico. Em seguida, o receptor ele vai se dimerizar e vai para o núcleo. E no núcleo, né, este dímero vai recrutar coativadores ou correpressores que vão estimular ou inibir a transcrição gênica. Tá? Então isso vai depender do tipo de receptor envolvido e da célula em questão. Tá? Então, por exemplo, né, a testosterona, quando se liga ao seu receptor, né, ocorre dimerização, migra para o núcleo, e lá no núcleo, né, na próstata, a testosterona ela vai estimular a transcrição, né, do PSA, né, que é o antígeno prostático específico, que é um importante marcador bioquímico para doenças prostáticas. Já os receptores acoplados à proteína G são os receptores mais bem estudados, né, uma vez que a maioria dos neurotransmissores, neuropeptídeos, alguns hormônios, são capazes de produzir os seus efeitos por meio deste receptor. É o alvo de fármaco mais bem investigado pela indústria farmacêutica, uma vez que 45% dos fármacos prescritos vão ter como alvo receptores acoplados à proteína G. Então esses receptores, né, eles são 7 alfa-hélice transmembranares, né, então eles cruzam a membrana 7 vezes, e cada região transmembranar está em formato de uma alfa-hélice. E esses receptores, eles se acoplam a uma proteína intracelular, conhecida como proteína G, que é um trímero formado pelas subunidades alfa, beta, gama, em que a subunidade alfa, né, ela se liga a um nucleotídeo de guanina, né, no caso do GDP ou GTP. Tá? Então, o G da proteína G vem do GDP. E como é a ativação de um receptor acoplado à proteína G? Então, na ausência do ligante, né, a proteína G ela está próxima ao receptor na sua forma inativa. O que é uma proteína G inativa? É quando a sua subunidade alfa está ligada a um GDP. Com a chegada de um mediador endógeno, de um agonista, vai ocorrer uma mudança de conformação no receptor que vai permitir a interação da proteína G. Então, a proteína G, que antes estava próxima, agora fica, né, intimamente associada ao receptor. Com isso, nós vamos observar a troca do GDP pelo GTP. E a ligação do GTP à subunidade alfa vai ativar a proteína G. O que é uma proteína G ativada? É quando ocorre a dissociação da subunidade alfa, né? A dissociação da subunidade alfa da subunidade beta-gama. E cada subunidade agora vai interagir com diferentes efetores na célula, com o intuito então de ativar vias de sinalização que vão culminar em um efeito celular. Só que a subunidade alfa, ela possui atividade GTPásica intrínseca. O que isso quer dizer? Que com o tempo, a subunidade alfa vai clivar o GTP em GDP, liberando um fósforo. E o GDP ligado à subunidade alfa vai fazer com que a subunidade alfa se associe novamente à subunidade beta-gama, restaurando, portanto, a proteína G na sua forma inativa. Então, o mais importante que vocês têm que ter em mente é que a ativação de um receptor acoplado à proteína G vai ativar a proteína G, fazendo com que a subunidade alfa se dissocie da subunidade beta-gama, e essas subunidades dissociadas vão modular a ação de diversos efetores numa célula. E isso vai acabar causando, né, vai acabar tendo como consequência final um efeito celular. Bom, então quando a proteína G é ativada, né, nós vimos que a subunidade alfa e as subunidades beta-gama vão modular efetores. E quais são esses efetores? Né? Então são enzimas, né, diversas, como por exemplo a adenililciclase ou fosfolipase C, assim como também,
nós podemos ter, né, a modulação da função de canais iônicos, como o canal de cálcio e o canal de potássio. Essas enzimas efetoras, quando ativadas, vão levar à formação de segundos mensageiros, como o AMP cíclico, trifosfato de inositol, diacilglicerol e cálcio. O que são os segundos mensageiros? Por definição, segundos mensageiros são, né, substâncias ou moléculas intracelulares que vão ter o seu conteúdo, né, os seus níveis alterados pela ação de um primeiro mensageiro, né, que seria, portanto, o nosso fármaco, o nosso mediador endógeno. Esses segundos mensageiros vão ativar outras enzimas, né, outras proteínas, e essas enzimas então vão ser responsáveis por produzir um efeito. Vale destacar que a ativação de um receptor acoplado à proteína G não vai ativar todas essas enzimas efetoras, todos esses canais iônicos, levando à formação de todos esses segundos mensageiros e assim por diante. Nós vamos observar uma especificidade, tá, de via de sinalização, que vai depender, tá, do tipo de proteína G envolvida. Então, nós temos basicamente 3 tipos de proteína G, que são assim divididas de acordo com a especificidade da subunidade alfa para uma determinada enzima efetora. Então, a gente tem a proteína GQ11, cuja subunidade alfa vai ativar a enzima fosfolipase C, e temos a proteína GS, né, S de estimulatória, e GIO, né, GI de inibitória, que vão modular a função da enzima efetora adenililciclase. Então, no caso da proteína GS, a subunidade alfa vai estimular a ação da adenililciclase, enquanto que a subunidade alfa da proteína G inibitória vai inibir a função da enzima adenililciclase. Vamos ver como é que isso se processa. No caso de um receptor acoplado à proteína GS, né, como receptor beta-adrenérgico, receptor H2 para a histamina, quando este receptor é ativado, nós vamos observar que a subunidade alfa vai modular positivamente a ação da adenililciclase. Essa enzima, né, quando estimulada, vai converter o ATP em AMP cíclico, o nosso segundo mensageiro. E este AMP cíclico vai ativar uma enzima conhecida como proteína quinase A. Então, todos os receptores acoplados à proteína GS vão possuir essa via de sinalização que vai culminar na ativação da proteína quinase A. E o efeito final vai depender do tipo celular onde este receptor está expresso. Então, por exemplo, se for no músculo liso, a ativação da PKA vai fosforilar e inativar a quinase da cadeia leve de miosina. E o resultado disso é um relaxamento do músculo liso. Então, quando o músculo liso ele relaxa, tá, pela ação de um fármaco, muito provável que nós tenhamos nesse músculo liso um receptor acoplado à proteína GS, levando à formação de AMP cíclico e à ativação da proteína quinase A. No entanto, no coração, a proteína quinase A vai fosforilar e ativar canais de cálcio voltagem dependentes, fazendo com que então ocorra um maior influxo de íons cálcio. E essa maior entrada de cálcio no coração estimula força de contração e frequência cardíaca. Então percebam que enquanto no músculo liso a gente tem relaxamento, no coração a gente vai ter um efeito estimulatório, né, de aumento de força e da frequência cardíaca. Além disso, a PKA também pode fosforilar, né, a CREB, né, que é um fator de transcrição que pode para o núcleo estimular a transcrição de genes. Tá? Também pode fosforilar diversas outras enzimas ou transportadores
que podem acabar levando, né, à estimulação ou à inibição de algum processo. Tá? Mas, em geral, né, a via de sinalização sempre vai ser essa. Né? Aumento dos níveis de AMP cíclico, ativação da proteína quinase A. Então, se isso ocorrer no músculo liso, a gente vai ter relaxamento. Se isso ocorrer no coração, a gente vai ter maior força e maior frequência cardíaca. Tá? Assim como também podemos ter ativação de fatores de transcrição e de outras enzimas ou transportadores. Tá? Mas do ponto de vista da farmacologia, gente, se atentem para as ações em músculo liso e em tecido cardíaco, tá? Que vão ser aquelas com maior importância terapêutica, tá? Quando a gente começar a falar de fármacos que atuam no músculo liso de alguns tecidos e no músculo estriado cardíaco. Receptores acoplados à proteína GIO, né? Proteína G inibitória. Então, a ativação de um receptor acoplado à proteína G inibitória vai fazer com que a subunidade alfa module negativamente, né, a função da adenililciclase, reduzindo, portanto, os níveis de AMP cíclico, da atividade da proteína quinase A e, consequentemente, reduzindo o nível de fosforilação de diversas enzimas ou transportadores. Para algumas enzimas, a redução da fosforilação pode ter um efeito estimulatório e para outras enzimas um efeito inibitório. Então isso vai depender, né, da célula e da enzima envolvida. Então percebam que antes da ativação essa enzima era fosforilada, né, bastante fosforilada, e após a ativação do receptor acoplado à proteína G inibitória, a gente tem uma redução da fosforilação dessa enzima, alterando, portanto, a sua função. Já as subunidades beta-gama podem, né, modular positivamente a função de canais de potássio, estimulando, portanto, o efluxo desse íon, ou a subunidade beta-gama dessa proteína G pode inibir canais de cálcio. Então, com isso, nós vamos ter uma maior, né, efluxo de potássio e um menor influxo de cálcio. Então, isso tende a produzir, né, no neurônio, por exemplo, uma hiperpolarização e consequente inibição da liberação de neurotransmissores. Os receptores acoplados à proteína G inibitória tendem a ser encontrados principalmente em neurônios pré-sinápticos, e a ativação deste receptor tende a produzir efeitos inibitórios nessa transmissão. Os receptores acoplados à proteína GQ, quando ativados, né, é o caso do receptor alfa-1, do receptor M3 e do receptor H1, a subunidade alfa vai ativar a enzima fosfolipase C, a qual vai clivar um fosfolipídio de membrana, né, o PIP2, que significa fosfatidil inositol bifosfato, em IP3, trifosfato de inositol, e diacilglicerol. O IP3 vai atuar em um canal iônico operado por ligante presente no retículo endoplasmático, o qual, quando ativado, permite a saída de cálcio, né, armazenado, que é normalmente armazenado no retículo. Então o cálcio ele sai para o citosol, aumentando a sua concentração citoplasmática. Da mesma forma, o diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que irá fosforilar canais de cálcio voltagem dependentes, aumentando a entrada de cálcio por este canal. A principal consequência da ativação de um receptor acoplado à proteína GQ é o aumento do cálcio intracelular. E esse aumento do cálcio intracelular vai causar contração de músculo liso, estimula a produção de óxido nítrico e de prostaglandinas e secreção de glândulas. Então, gente, enquanto um receptor acoplado à proteína GS causa relaxamento do músculo liso, receptores acoplados à proteína GQ causam contração.
Tá? Então, novamente, quando a gente tem o músculo liso que contrai em resposta a um fármaco, muito provavelmente a gente tem um receptor acoplado à proteína GQ, que quando ativado vai levar ao aumento do cálcio intracelular e isso então vai promover contração. Bom, gente, então é isso, tá? Bibliografia recomendada pode ser qualquer edição do Goodman, do Hang ou do Katzung. Quem tiver interesse na temática e quiser fazer uma leitura, né, adicional, recomendo estes artigos que vocês podem ter acesso utilizando a plataforma PubMed. Qualquer dúvida, tá? Por favor, só escrever sua dúvida no fórum, tá? Que eu, né, irei responder.